Continuação da aula do Reverendo Minoru Nakahashi, do livro Iniciação à Espiritualidade. Nos ensinamentos, Meixo Sama explica como aprimorou seu conhecimento sobre a maneira mais eficaz de canalizar a luz divina. Ele tinha muitos pontos de solidificação nos ombros e ministrava constantemente. Alto de orei no local. Antes de entender a importância de retirar a força da mão, ele mesmo encontrava dificuldades em dissolver suas próprias toxinas, e o processo todo era muito demorado. Quando entendeu essa condição, notou grande progresso no efeito da luz. Mesmo assim, ainda sentia que necessitava algo a mais. Percebeu então que ao concentrar-se, imaginando que a luz estivesse atravessando o corpo do paciente e fluindo infinitamente, isso potencializava a intensidade da luz. Concluiu que nossa atitude ajuda a irradiação da luz e ao método de cooperação do homem com Deus. Portanto, ficou dessa maneira estabelecida qual é a função do ser humano nesse ato sagrado. Por conseguinte, é fundamental termos a consciência e a responsabilidade de nossa missão em aprender e aprimorar cada vez mais a forma correta de ministrar de orei. O pensamento de que a fluência da luz é responsabilidade de Deus não pode tirar de nossa mente o dever de nos empenharmos no constante aprimoramento da canalização da luz divina. Um exemplo de falta de aperfeiçoamento é posicionar erroneamente a mão. O correto é a palma estar direcionada para o corpo do recebedor. Se voltamos a palma da mão para o alto, a luz sobe. Se deixarmos a mão caída, a luz é direcionada para o chão. Também é preciso a concentração na fluidez da luz para que ela se expanda infinitamente. E nesse ponto surge a outra dificuldade, concentrar-se, mas sem forçar o pensamento. É talvez o maior obstáculo no aprimoramento da arte do Jorei. Meixo Sama afirma, contudo, que esse é o segredo para uma canalização forte e eficaz. Todo esse aprendizado deve ser guiado pela nossa lógica e pela observação do resultado, para assim conseguirmos nos tornar competentes ministrantes da luz divina. Não houve outra alteração no formato da canalização antes da ascensão de Meixo Sama em 1955. Por sua vez, aproximadamente um ano antes do Goshoten, o mestre não ministrava mais de orei individualmente. Para emanar a luz, ele possuía outras maneiras e declarava várias vezes que a luz continuava evoluindo e se intensificando, mesmo após a sua partida para o mundo divino. O que podemos entender é o fato de o Jorei estar seguindo fortemente na direção da evolução espiritual. Ao contrário do início, quando demandava muito esforço físico e se assemelhava a uma simples massagem, assim é possível tentarmos imaginar qual será o destino final. A declaração derradeira de Meixo Sama de que a luz se expandiria infinitamente após a sua liberação do corpo material, o seu Goshoten nos permite vislumbrar esse desfecho. Após a sua chegada ao mundo divino, ele seria capaz de enviar ilimitadamente luz e força para toda a humanidade. Como então entender o que devemos fazer para absorver essa luz intensa? Pelo resultado, é possível concluir que aqueles que não acompanharam as mudanças e a evolução da canalização não estão conseguindo alcançar essa sintonia. O método antigo por eles ainda aplicado não está produzindo os efeitos esperados. É como se o Jorei não fluísse, a luz fica parada e perde a potência. Quando Meixo Sama estava vivo, ele ensinou o formato da canalização para a época. Após sua partida, acredito que a luz tenha continuado a evoluir, e atualmente tenho a impressão de que já está bastante diferente daquele tempo. Vejam, o que pode nos ajudar a entender com um pouco essa evolução é o exemplo de Jesus Cristo. Sua doutrina passou por grande alteração após sua ascensão. Ele sabia que ensinaria tudo aos seus discípulos, que, no entanto, não o compreenderiam. Eles o amavam e também as suas palavras, mas não conseguiam perceber sua grandiosa força espiritual. Dessa forma, mais do que ele pregou aos seus apóstolos, muito do que ele pregou aos seus apóstolos não entenderam enquanto ele ainda estava vivo. Por esse motivo, ele também avisou
aos seus discípulos que após sua partida para o mundo divino e sua união com o Pai do céu, enviaria o Espírito Santo sobre eles. Enquanto estivesse no mundo material, isso não seria possível. Era preciso subir no reino do céu para poder atuar com essa condição. Compreender esse mistério divino é muito importante para nós, pois o mesmo se deu com Meixo Sama. Após sua ascensão e ter se unido ao Pai, ele adquiriu todas as condições para enviar poderosa e infinita luz para todos os Mameritô. Toda a conjuntura mudaria e nos afetaria bastante. Eu tenho percebido muitos fatos interessantes e gostaria de lhes relatar algo muito importante sobre a força da oração e da aproximação com Deus e Meixo Sama. É preciso entender que, apesar de eles serem invisíveis, não há nada que nos impossibilite de entrarmos em contato com eles, pois é característica do ser humano ter uma forte sensibilidade. Assim, vou lhes contar minha experiência pessoal. Tempos atrás, quando sentia algum mal-estar, dor de cabeça ou dor nas costas, recebia de orei e o problema era resolvido. Mais recentemente, tenho notado que para sentir o alívio verdadeiro, basta ficar alguns minutos diante do altar. Nesse instante, sinto que a luz desce e penetra diretamente pelo topo da cabeça, o chakra coronário e atravessa meu corpo inteiro. Acredito que esse mesmo fenômeno possa estar acontecendo com outras pessoas, mesmo as que assistem a estas aulas pela internet e podem confirmar essa sensação quando acompanham a oração pelo computador. Algumas talvez sentiram algo parecido e nem conseguiram identificar, mas se analisarem, verão que passaram por uma experiência semelhante, na qual estavam com dor ou peso na cabeça e em poucos minutos obtiveram grande melhora. A todos que já vivenciaram igual situação, saibam que esse é o caminho certo, a abertura da própria espiritualidade, por onde recebe a luz divina e se conectam com o alto. Daqui por diante, creio que será assim a expansão da luz. As pessoas não podem ficar completamente dependentes do Jorei canalizado por terceiros. Precisam evoluir e aprender como rezar. Dessa forma, é possível abrir nosso coração de pedra para sentirmos a presença atuante de Deus. É muito importante salientar que não depende somente da nossa parte física, há a influência de nossa parte espiritual. E quanto mais nos aproximamos da era do dia, mais ficamos sensíveis ao mundo divino, e mais a nossa capacidade de recebermos e canalizarmos Jorei aumenta. Se vivemos neste mundo puramente no aspecto físico, sem nenhum apoio do lado espiritual, é impossível evoluirmos. A situação ideal para todos nós seria chegarmos diante do altar e intuirmos qual é o desígnio de Deus para as nossas vidas, qual orientação Meixo Sama quer nos dar. Quando alcançarmos esse grau de evolução, em qualquer lugar estaremos bem, receberemos luz e conseguiremos superar qualquer adversidade. O ser humano ainda está preso pelas amarras do materialismo. Se conseguisse se libertar dessa escravidão, seria maravilhoso, pois a situação de precedência se inverteria. Atualmente, a matéria está prevalecendo sobre o lado espiritual. Mas se essa condição fosse colocada na ordem correta, ou seja, o espírito precede a matéria, o lado espiritual ficaria no comando e puxaria facilmente o material para uma situação favorável. Dessa forma, o homem seria plenamente capaz de utilizar a matéria livremente, pois Deus criou o ser humano com a força e a capacidade de governar o mundo e não para ser governado pelo materialismo. Para que isso ocorra, entretanto, é necessário fortalecer o corpo espiritual. Não adianta pensar em evoluir materialmente, pois a capacidade do corpo físico é limitada. Quem já conseguiu alcançar essa abertura espiritual é sinal de que está muito bem espiritualmente e no caminho da evolução. Só precisa ficar firme e prosseguir, assim no mesmo ritmo da evolução da luz. Obrigado. Reverendo Minoru Nakahashi.
Boa noite. Boa sexta-feira, acabando o mês, né? Acabando o mês. Segunda-feira já é setembro, né? Segunda-feira já é setembro. E interessante a gente tentar ver, né? O mês passou e aquilo que a gente conseguiu fazer de diferente do mês anterior, né? De cada dia, né? Reverendo Minoro, ele sempre ensinava isso, né? De sentar em frente ao altar. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, tá? Mas quando a gente senta em frente ao altar, às vezes você está com mal-estar, ou você está inquieto, você senta em frente ao altar, ali daqui a pouco, aí você muda, é como se você passasse por um outro lugar, como se estivesse fisicamente num lugar que você está muito quente, aí você atravessa aquela porta, tem um ar-condicionado, está gostoso, você entendeu? É assim, você sai de um estado espiritual e passa para outro. Quando você fica ali, você vai vendo que aquilo vai mudando, vai alterando, né? E ele ensina também, né? Que Meixo Sama ensina, então ele explica, né? Reverendo explicando que Meixo Sama ensinou, né? Porque às vezes a gente está em algum lugar e está sozinho, e você não está bem. E se você parar ali um pouquinho e deixar a luz vir até você, é como se você estivesse recebendo um jorei já direto de Meixo Sama, onde você estiver, em qualquer lugar que você esteja, entendeu? Às vezes à noite você está na cama, assim, você está meio inquieto, você para um pouquinho, fala com o Meixo Sama ali, aí você vai relaxando, às vezes você está com uma dor, fica quietinho ali, né? Eu durmo embaixo do altar. Quem já foi na minha casa conhece, né? Tem um altar bonito, minha cama é embaixo do altar. Se fosse aqui fosse um altar, né? E a minha cama da ministra é embaixo, assim, né? Então, a gente vai dormir, está ali o altar, acorda de manhã, está ali o altar, e de noite se dá alguma coisa ali que você não está bem, está com uma febre, está com uma dor, está com alguma coisa, você mexe essa mão, por favor, não precisa acordar o outro, sabe? Por favor, ministro de jorei, né? É muito bom isso, é muito bom, é uma experiência muito boa. Você dormir ali, Meixo Sama no altar, Kanon no altar, é muito maravilhoso mesmo, né? Por isso que é importante, quem tem a oportunidade de ter um altar no lar, é importante ter, né? Porque se você quer rezar do teu cantinho ali, você tem o teu cantinho ali para fazer a sua oração, né? Esse livro, tá? E reverendo dessas aulas, muitas dessas aulas que está no livro eu assisti, né? Acredito que alguns de vocês tenham assistido alguma dessas aulas. Ele deixa muito mastigadinho para a gente, né? Muito mastigadinho. Então, é importante a gente tá tentando entender cada vez mais essa parte, né? Hoje eu estava fazendo uma oração aqui, eu não sei o que vocês fizeram antes de eu chegar, mas estava um ambiente tão gostoso, meu. A oração estava gostosa, né? Não gosto de falar, mas não, hoje eu vou falar. Hoje eu escutei a Ana rezando. Eu nunca escuto a Ana rezando. Hoje eu escuto todo mundo rezar, mas a Ana, ela reza baixinho, né? Hoje ela estava rezando com uma potência, né? Eu falei, tá bem, né? Nossa, a gente soltou a voz hoje, né? Então, eu senti esse ambiente, né? Então, eu acho que vocês devem ter rezado, feito bastante jorei aqui, mas eu cheguei aqui hoje e cheguei bem, né? Eu cheguei meio corrida, pego o trânsito e muito gostoso, tá? Então, é isso que a gente tem que ver, o que foi feito para ficar gostoso, né? E sempre procurar fazer isso, melhorando, fazendo isso, né? Quem for fazer o plantão agora da noite, vocês vão ver que está bem gostoso o ambiente, né? A luz aqui está sempre, né? Na outra aula falou do portal, né? Tem um portal, né? Você passa do portal, é diferente. Eu aprendi isso com o reverendo Mitsu também, viu? No Japão, quando a gente ia nos templos,
aí quando você tem assim, né? Tem alguns tempos que tem essa. Quando você para, ele falava, aqui muda, né? Aí a gente prestava atenção lá acho que é em C, né? Que tem um bem grandão assim, né? Que tem um riozinho assim. É diferente, né? Bem diferente. Mesmo lá em Racone, né? Em Racone, quando você entra naquele jardim, para mim ficou muito marcado no meu coração. Né? Quando você entra naquele jardim que você só vê em livro e você anda ali, você sente que você está num outro, né? Hoje você já consegue perceber isso lá na torre, né? Cada vez que você vai lá na torre, você vê que está cada vez mais próximo daquilo que é lá no Japão, né? Na torre é muito bom, porque já foi na torre sabe, né? Quanto é gostoso aquele ambiente. Mas no Japão é diferente. Porque foi Meishu Sama que fez lá, né? Aqui a gente fez para Meishu Sama, né? Então a gente fez na torre para Meishu Sama, a pessoa fez lá em Guarapiranga para Meishu Sama, eu também dediquei já lá em Guarapiranga, viu? Pensa que não. Mas lá foi Meishu Sama que fez. Põe aqui, põe ali, tira ali, põe esse mais para cá, e se não tá bom, faz ali. Então você sente a presença dele, sabe? É muito, muito interessante. Você sente a presença. No Japão você sente muito a presença de Meishu Sama. Bem forte. Né? Tá bom, gente? Acabamos mais um mês, vamos começar o mês que vem. Vamos agradecer tudo que a gente teve esse mês de bom, graças a Deus. Né? Estava conversando aí com o Daikoku hoje, agradecendo o Daikoku. Pagamos tudo, não sobrou um centavo, mas pagamos tudo, entendeu? Em cima da hora, o negócio está meio em cima da hora. Mas tá bom, é isso que a gente tem que dar essa continuidade. Tá bom, gente? Obrigado, fiquem com Deus.